Então, vamos dar continuidade aqui, ó, nas 7 leis espirituais do sucesso. E só recapitulando, a primeira lei foi da potencialidade pura, a segunda lei foi a lei da doação, e hoje a lei é sobre a lei do karma, né? A gente fala bastante sobre lei do karma, né? Sobre karma, porque é um tema bem espiritualista, geralmente tem polêmica envolvida no karma. E segundo o autor aqui, o Deepak Chopra, a lei do karma é uma lei que compõe aí as 7 leis espirituais do sucesso. E ele começa aqui com um trechinho que eu vou ler para vocês, que eu acho que é um dos maiores ganchos aqui dessa lei, um dos plot twists interessantes aqui. Bom, ele colocou assim, ó, karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Liberdade humana ligada com karma, veremos. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Swami Vivekananda, que o karma é uma eterna afirmação de liberdade, como assim? Aí eu quero já começar esmiuçando essa parte. Quando a gente fala de karma, as pessoas falam que o mundo é injusto, que isso é uma cobrança, que é uma coisa muito cristã, de colocar culpa e medo na pessoa, né? Que, pô, então você tem medo de fazer as coisas, que você tem medo do karma. Tem toda essa coisa aí, né, em volta do karma. Mas só quem fala isso é quem realmente não aprofunda. Quem acha que que karma é castigo. Quando você pensa em karma como castigo, você realmente acha que é uma coisa da igreja, que é um mecanismo de manipulação, né? O medo é uma forma de você manipular as pessoas. O óculos está refletindo aqui. Então, a gente é um pensamento raso. Quando a gente aprofunda, a gente vê que karma é ação e reação. Inclusive, tem muita gente que fala que não acredita em karma, mas acredita em ação e reação, que acredita em causa e efeito. Então, acredita em karma, gente. É só uma questão de nome. Você pode mudar, você pode falar o nome que for. A essência desse mecanismo fez aqui, tem uma reação ali. A reação pode ser boa, a reação pode ser ruim. O fato é que vai ter uma reação. E nesse livro aqui, né, nesse início, ele fala, olha, você tem liberdade. O karma, ele realmente é uma afirmação eterna de uma liberdade. Por quê? Pensando no melhor dos mundos, né? Se a gente vivesse com consciência plena, se a gente tivesse uma consciência plena das coisas, a gente ia realmente agir sabendo o que vai acontecer lá na frente. Então você tem liberdade para manipular, entre aspas, você tem liberdade para manipular o futuro. Vocês não acham? Se a gente pensar no melhor dos mundos, tá? Pensando que, vamos supor que nós fôssemos aqui seres muito iluminados, a gente ia conseguir saber nosso futuro, nosso dia amanhã, manipular tudo. Porque a gente ia agir com bastante consciência do que ia acontecer no dia seguinte. A gente ia ter certeza do que ia acontecer no dia seguinte. Se a gente quer uma coisa X, a gente ia agir em direção àquela coisa X. E isso é uma lei imutável, né? Como o autor aqui fala, né, que essas são as 7 leis espirituais do sucesso. Então é uma lei do sucesso, você ia saber, não ia ter surpresas desagradáveis, desde que você agisse esperando coisas positivas, mas agindo com consciência. Só que a gente não faz isso. A gente vive 99% do nosso tempo na completa inconsciência. Muitas vezes a gente acha que está consciente, que está fazendo as coisas esperando um resultado X e a gente, na verdade, está fazendo o oposto. E quando eu falo fazer, não é simplesmente lá, eu quero ser rico. Aí eu vou trabalhar muito, trabalho enquanto eles dormem. Pô, eu tô fazendo. Não, gente, é tudo, é um conjunto. Por isso que o viver em consciência, viver com consciência plena, não é tão fácil. É simples, mas não é fácil. É simples porque não tem tanta complexidade, mas não é fácil porque a gente está condicionado a um monte de coisa aqui ao redor. Mas a lei é simples. Então, vamos supor, né? Quando eu falo, eu quero ser muito rico, você está trabalhando que nem um desgramado, né? Só que você vive no meio de você está querendo ganhar dinheiro seguindo regras sociais que não são justas. Como assim? A gente não quer admitir isso, mas fato é que não é mais rico quem trabalha mais. Ai, Ju, nada a ver, assim, não é. Não é. Não é mais rico quem trabalha mais. Tem gente na lavoura trabalhando 12 horas por dia, acordando 4 da manhã e indo dormir 10 horas da noite, indo trabalhar a pé, ou então num pau de arara, cansado, sabe? O sol batendo nas costas. Ele trabalha pouco?
Ele trabalha suave, ele é preguiçoso? Ele tá descansando enquanto o pessoal da Faria Lima tá trabalhando muito? Não é? Então, assim, vamos combinar que não é quem trabalha mais que tá ganhando mais dinheiro. Então, quando a gente fala de prosperidade, às vezes a gente foca num específico tema, o dinheiro. E ali a gente tá indo pro caminho errado, a gente tá focando na coisa errada. A gente precisa entender o que que é prosperidade. Lembra que a gente falou. Qual foi a live que eu falei sobre. A outra live foi. Ah, foi da doação, né? O que aqui falou que o autor fala, né, na segunda lei, que foi a lei da doação? Que o dinheiro, ele tem que ter um propósito. Então, assim, quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa em muito dinheiro para fazer o que quer. Mas muitas vezes, gente, se você não tem propósito naquilo, aquilo não é prosperidade, entende? Aquilo é acúmulo, é energia parada. Agora, se você fala assim, eu quero ser próspero, eu quero ter uma casa confortável, muito legal, sabe? Que tenha tudo que eu gosto, que eu quero proporcionar para minha família. Você não tá focando no dinheiro, você tá focando na casa. Ah, mas para ter essa casa precisa de dinheiro. Sim, mas você tem um propósito para aquele dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. Se você se apegar na ferramenta, não faz muito sentido, né? Eu quero comprar uma caixa de ferramenta porque eu acho muito bonita a ferramenta. Ela é inútil. Ela tá só ali fazendo um volume na tua casa. Você quer ter uma caixa de ferramentas top para ter alguma função naquelas ferramentas, né? Então, aqui fala a mesma coisa. A gente às vezes fica atrás de dinheiro, a gente não tem muito propósito para aquele dinheiro. O propósito é ostentar. Ah, não, eu quero muito dinheiro porque eu quero ostentar esse dinheiro, porque eu quero chegar e comprar um monte de bolsa cara e ficar postando na rede social. Esse é meu propósito. Que isso vai te alinhar, assim? Gente, ó, eu não sou milionária, eu não sou rica, mas tem uma coisa que todo mundo aqui, ou a grande maioria pode falar, é que muitas vezes a gente quer muito uma coisa. Quando a gente conquista aquela coisa, a gente fica feliz, mas passou um tempo a gente se acostuma. Então, se a gente extrapolar isso para uma escala maior, né? Pessoas que têm muito, chega uma hora que ela se acostuma com aquilo. Viver naquela casa incrível é muito bom, mas quando ela começa a acumular muito, 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 aí eu tenho 10 casas incríveis, é só mais uma, sabe? Só mais uma das casas. Então você começa a acostumar. Então você começa a fazer o quê? Ostentar, porque o ego quer validação de tudo aquilo que você tem. Você mesmo já não tá mais dando tanto valor, mas você quer que alguém valide. Nossa, que coisa incrível. Nossa, como suas casas não sei o que. Nossa, queria. Aí você fica, né? Ah, agora sim. Agora eu tô vendo valor nisso tudo. E aí é vazio, gente, completamente vazio. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente tá falando de coisas mais profundas. Vai muito além do ter, o material. O material é muito importante, é muito importante. Só que é só mais uma coisa. Eu não tô diminuindo aqui a questão da gente viver bem, a gente ter sonhos, a gente querer coisas materiais. Tem nada a ver, tá? Eu também quero muito. Eu gosto muito de ter dinheiro, eu gosto de ter minhas coisas, eu gosto de ter liberdade financeira para comprar as coisas que eu quero, mas eu sei que isso é um pedacinho desse todo. Então, voltando aqui, né? Quando a gente foca entender que tudo que a gente faz, se a gente estivesse, né, nesse mundo ideal e a gente soubesse que cada movimento que a gente faz desencadeia uma série de eventos, a gente ia viver com muito mais, né? Muito mais prosperidade, consequentemente, muito mais felicidade. Porque é igual o efeito borboleta. Tudo que você faz tem consequência. Você vê que o karma é só um nome para uma situação que as pessoas dão milhares de nomes. Então a gente não tem que se apegar muito a esse nome que tá cheio de estigma, sei lá por quê. Mas que na verdade é só ação e reação, né? Causa e efeito borboleta, enfim. Tudo que você faz aqui vai ter uma reação lá na frente, seja coisas boas, ruins. A lei de causa e efeito, a lei do karma, não tem julgamento, juízo de valor daquilo que é bom, aquilo que é neutro, simplesmente tem um retorno equivalente. O retorno é equivalente, independente do que você está fazendo. Essa live que eu estou fazendo aqui, ela vai me trazer um retorno de alguma forma. Se eu vir aqui e começar a falar mal de alguém, pode ser que alguém dê um print aqui, jogue lá na rede social, mande
o link pra pessoa que eu tô falando mal, aquilo vai me trazer uma consequência, pode me trazer um processo no futuro jurídico, a pessoa pode me processar porque eu ofendi, não sei o quê. Se eu chegar aqui e ficar falando uma besteira muito grande, isso pode desencadear um gatilho em alguém que pode ir lá e fazer, atentar, né, se desviver porque eu falei uma coisa. Então, tudo que a gente faz tem consequência. Isso é um pouco assustador, mas também é libertador, porque você sabe que o que acontecer ali amanhã é responsabilidade tua, né? Deixa eu continuar aqui. Aí aqui tá falando, né? Quando fizer uma escolha, qualquer uma, faça a si duas perguntas. Quais serão as consequências do que eu estou fazendo? Essa escolha terá felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira questão você sentirá em seu coração e saberá imediatamente quais são as consequências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persista nessa escolha. Se for não, escolha outra coisa, é bem simples. Então vamos pensar aqui todo mundo junto uma coisa do dia a dia, né? Não vamos trazer uma coisa muito louca, vamos pensar numa coisa do dia a dia. Eu vou tentar trazer aqui alguma coisa ligada à internet para vocês, para ficar mais claro. Um exemplo. Eu tô querendo fazer um curso, que eu tô querendo fazer um curso sobre alguma coisa assim, tipo uma astrologia simplificada, para as pessoas entenderem os conceitos básicos. Só que eu fico pensando, ah, legal, vou fazer, né? Eu sou astróloga, para quem não sabe, então para mim eu vou fazer esse curso, faço um valor bem simbólico e lanço. Só que, gente, tem muita gente que me acompanha aqui. Aí, beleza, essa é a minha ideia. Aí vamos supor, né, que o que aconteceu de fato. Eu pensei, isso é uma coisa boa que me dá uma tranquilidade no coração? Olha, pra mim vai ser bom. Segundo, isso vai ser bom para as pessoas ao meu redor? Mais ou menos. Por quê? Vai ser bom, mas também vai ter um ponto. Que aí já volta para a primeira questão. Quem tá a fim de aprender um pouco de astrologia para entender melhor os conceitos que eu falo, entender melhor um vídeo que assiste e tudo mais, isso é muito bom. Porém, tem muita gente que me acompanha aqui desde o início, que tá comigo há muito tempo e que não tem condições de pagar esse curso. Ah, mas Ju, faz aí por R$ 50. A pessoa não tem, né? E é assim, gente, né? A gente vive num país com condições, que as pessoas têm condições, né, muito diversas. Tem gente que tem, que me segue aqui, que tem muita grana. Tem gente que vive normal. Tem gente que não tem quase nada, assim, que não vê dinheiro na mão por meses. Então, eu fico pensando, é justo as pessoas que estão me acompanhando há tanto tempo, sabe, ficar de fora? Aí eu, por enquanto não, né? Porque por enquanto não. Quem sabe um dia ali eu pense em uma outra forma. Então eu sempre coloco. E aí você fala, né? Isso é um pouco complicado, né? Porque limita muita coisa, assim. Mas o importante, como ele tá falando aqui, é você se sentir bem. Se você faz algo que no seu coração não ressoa, não tem que fazer, gente. Não vai dar bom. Se você tá fazendo uma coisa que o seu coração não tá feliz, não tá animado com isso, não vai dar bom. Quando eu decidi fazer o Clube do Livro, o pessoal que me acompanha tava sempre falando, vamos fazer um Clube do Livro, livro. E ali, pra mim, tipo, eu queria fazer, mas eu tava preocupada porque eu falei, meu, eu não vou dar conta, porque vai misturar um pouco as coisas, um clube do livro com livros aleatórios, vai ser mais uma coisa, eu acho que eu não vou conseguir dar conta, não vou conseguir acompanhar. Não, aí eu não quis. Quando uma outra pessoa falou, vamos fazer um clube do livro espiritualista, para ler livros espiritualistas, aquilo ressoou muito bem no meu coração. Aí eu falei, nossa, mesmo sabendo que algumas pessoas não iriam gostar, não iriam querer participar, eu senti que quem for participar vai se beneficiar muito, quem não for não vai se prejudicar, né? Tá ali. E pra mim tá muito positivo. Então ali eu me senti muito em paz. Então é o momento de você fazer isso. Então, tem coisas que é muito tentador a gente fazer, mas o nosso coração não fica em paz. Eu tento seguir dessa forma, gente, porque eu já, no auge dos meus 38 anos, eu já pensei muito, eu já fiz muita coisa que eu fui contra a minha intuição, sabe? Por quê? Porque, me renderia um bom dinheiro, era bom em alguns aspectos, a pessoa me convenceu a fazer, porque, sei lá, N motivos,
Mas quando eu colocava assim na minha consciência, assim, pensava no meu coração, eu falava assim, ai, não sei, não tô 100%, mas vou, né, vou lá. E não, e não deu bom. Não deu bom. E tem coisas que deu muito ruim, que eu me arrependo até hoje. Assim, não penso muito que é passado, passou, né? Mas até hoje, é, quando eu paro pra pensar, eu falo assim, que besteira que eu fiz. E aí vem na hora ali, aquele momento que a minha consciência falou, não faz. Que meu coração deu uma apertada quando eu pensei. E eu ignorei. Então, isso que ele tá falando aqui é muito importante, assim, a gente não pode ignorar essa sensaçãozinha que o coração avisa. Só que uma coisa que um professor meu falava, né, do espiritismo, ele falava assim, é, a consciência, o ego, né, que é a nossa mente, o ego grita, ele fica infernizando, né, aquela voz intrusiva ali que fica infernizando, deixa você dormir, às vezes você acorda com aquele pensamento fixo gritando no teu ouvido. O coração, que é a intuição, não grita. Porque a gente não pode perder nosso livre-arbítrio. Então, até os bons espíritos, os nossos guias, eles não vão ficar gritando. Por mais que as pessoas falem assim, ai, a minha pombogira falou não sei o quê. Não, gente, eles dão um aviso e falam, vai, minha filha, então você sabe que vai quebrar a cara, né? Então vá. Porque elas não ficam assim, puxando, não vai não. Não é assim. Ainda mais se é uma coisa que depende muito das suas escolhas. Se você tá escolhendo deliberadamente uma coisa, ele vai lá e fala assim, não é teu caminho. Ai, não, mas eu acho que vai me dar mó grana, estão falando que vai me dar mó dinheiro. Ah, não, mas lá vai ter um carinha que eu tô gostando, então eu vou. Ai, aqui eu vou ter visibilidade, aqui não sei o quê. Mas no fundo tá lá. Ai, mas sei lá, né? Isso aqui tá meio estranho, se não sei o quê. Foda-se, eu vou. Aí é batata, gente, sempre dá ruim. Andréia, rico só mexe com a mente, só mexe com a mente, ele administra mais ou deixa alguém administrando. Isso quando ainda tá fazendo, porque tem pessoas que simplesmente nasceram em berço de ouro. E eu não tô falando que, ai, não deveria ser rico. Não, gente, a vida é assim. O que eu quis dizer é que, assim, a gente vive num planeta que dinheiro não é mérito. Não é mérito, não é mérito. Então, ou seja, não tem nada a ver com merecimento, né? É um fato. Então não adianta você achar que trabalhando que nem um cachorro velho, ignorando o descanso, ignorando as pessoas que você ama, ignorando suas obrigações com a sociedade, com a família, com os amigos, vai fazer você ficar rico, porque muitas vezes não vai, não. Só vai ficar fazer, ó, sujeirinha aqui no cabelo. Fazer você ficar doente e morrer cedo e ficar loucão lá, arrependido no umbral. Choque de realidade. Oi, Alice, oi, Júlia. Não, Alice, eu atrasei um pouquinho, como sempre. Zoei na cartomancia. Eu não entendo isso. Eu quero muito dinheiro para coisas simples, tipo pagar uma terapia. Mas é aquilo que eu tô falando, né? A gente não tem. é, Não é o tema aqui nessa questão da prosperidade, apesar de eu ter focado bastante, mas é um ponto que eu acho que vale também uma série de lives, sabia? Essa coisa do dinheiro e da prosperidade. Eu, não, eu sou uma pessoa que estudo muito sobre prosperidade, sobre lei da atração, sobre cocriação, mas eu não cheguei ali onde fala assim, tudo que eu quero eu conquisto, tô bem longe disso. Mas pelo menos a teoria eu tenho entendido. Mas aí eu tenho também consciência que eu não consigo ainda aplicar tudo. E não é que eu não sei, eu não consigo aplicar tudo. E é muito louco, gente, porque a gente é cheio de condicionamento. Só um exemplo aqui, fugir um pouquinho aqui do tema. Uma das leis da prosperidade, da lei da atração, na verdade, da lei da atração, quando você quer uma coisa e você atrai ali com os pensamentos e tal. Uma dessas leis é você não ficar tentando entender como você vai conseguir aquilo. Então, você falou que queria dinheiro para fazer uma terapia. Você não precisa ficar focando assim, ter o dinheiro. Preciso de, sei lá, preciso de R$ 1.500 mensais, que isso daqui é o que paga a minha terapia no mês. Eu preciso acrescentar minha renda em R$ 1.500, preciso de 1.500. Você tá focando no dinheiro, você não tá focando na terapia. Eu não tô falando que isso é fácil, de novo, tá? Não tô falando que eu consigo fazer isso. Mas é uma das principais formas, né? Um dos principais ingredientes ali pra você fazer acontecer quando você tá cocriando alguma coisa. Não fica focando em como você vai ter as coisas. Foca no que você precisa, o que você tá querendo.
Eu preciso arranjar dinheiro, preciso de um emprego que me pague pelo menos 5 mil reais, que eu quero morar sozinha. E um aluguel aqui na minha cidade é 3 mil reais. Aí 2 mil é pra me manter, fazer as coisas. Então, eu preciso de um emprego que pague 5 mil reais. Preciso de um emprego. Você tá focando de novo no como que você fez suas contas lá com base nas suas pesquisas, com base no valor do aluguel e não sei o quê. E aí você entendeu que você precisa de um emprego com 5 mil, que pague 5 mil reais pra você sair da casa dos seus pais. E você não tá focando em morar sozinha no bairro X ou então no bairro legal, você tá focando em ter um emprego de 5 mil reais, tá limitando. Isso é bem difícil. Falando é muito fácil, né, na teoria, mas na prática é muito difícil. É, que envolve muito o confiar, o soltar, né? A gente ter fé que aquilo vai funcionar independente do como. É muito louco. É muito difícil, mas esse é um ponto. Então, assim, você quer dinheiro para a terapia. Não sei se é o seu caso, mas pode ser que você esteja focando no dinheiro da terapia. Foca na terapia e o motivo de você querer fazer essa terapia. Talvez ajude. Eles falam, pra mim, se tira a minha paz, não vale. Exato, Gabs, eu também. A regência do meu mapa é Saturno. Saturno cobra muito, então eu me cobro além do normal. E assim, espiritualmente falando, eu sei por quê. Né? Quando às vezes a gente vem numa vida pra resolver muita coisa de uma vez. É muito arriscado fazer isso, porque a chance de errar é maior do que quem não vem pra resolver muita coisa. E quando a gente vem para resolver muita coisa e está consciente, ou seja, não está debilitado mentalmente, fisicamente, então isso fica cobrando a gente o tempo inteiro. Tudo te cobra. Eu tento dosar isso, porque eu não quero viver sendo uma pessoa limitada por conta de medo, por conta de receio. E graças a Deus eu não sou uma pessoa que tem medo de fazer as coisas, né? Eu sou sagitariana, então eu vou, eu encaro, mas ao mesmo tempo eu me cobro muito pra não errar, assim, é, com as pessoas, sabe? Eu não quero ser responsável pela dor de ninguém, sabe? Então se eu errar vai ser comigo. Então, os riscos que eu assumo são riscos calculados, assim. Então, eu penso, isso vai afetar quanto as outras pessoas? Ai, tanto, então não. Agora, assim, isso vai me afetar? Se der ruim, me afeta? Ah, então eu avalio, né? Algumas coisas eu arrisco. Agora, quando eu vejo que minimamente pode afetar alguém, não. Porque eu tenho uma cobrança muito grande comigo. E aí, de novo, eu sei que é espiritual, né? Tem toda a explicação lá astrológica, mas por trás da astrologia tem um porquê e eu sei que é espiritual. Então comigo é assim, minimamente afetou alguém, eu já não quero. Exemplo que eu quero falar pra vocês. Como eu trabalho também com tarô, é muito comum, tipo assim, eu tiro as cartas, aí a gente vê alguma coisa ali pra pessoa, né? Olha, você tá com um bloqueio aqui de tal coisa, precisa trabalhar autoestima. Autoestima é um problema que pega quase todo mundo, gente. Isso eu vejo muito no tarô. Aí é muito comum pessoas falarem assim, Ju, você faz algum trabalho de limpeza energética, algum trabalho espiritual? Às vezes a pessoa tá com problemas espirituais, a gente vê nas cartas também. Você faz algum trabalho? A pessoa iria me pagar pra fazer ali, pra ajudar, né, a limpar ali a energia, a fazer uma desobsessão e tal. Eu tenho conhecimento a respeito disso, eu trabalhei no centro espírita por alguns anos. E eu também sou reikiana, então eu consigo fazer essa questão da limpeza energética. Eu não vejo problema em fazer limpeza energética, só que eu nunca fiz a distância. Então eu tenho medo de. Eu não tenho medo, mas eu não tenho confiança de eu conseguir fazer isso à distância. Então, pra mim, não, eu não faço trabalho espiritual, é zero. E desobsessão piorou. Eu jamais vou fazer isso pagando. Jamais eu vou cobrar alguém. Pagando não, cobrando. Eu jamais vou cobrar alguém pra tirar um espírito da pessoa. Jamais, gente. Assim, nossa, eu não ia conseguir dormir à noite fazer isso. Sabendo que todo centro espírita faz isso gratuitamente, sabe? E ainda dá um livro lá, um evangelho no lado de graça pra pessoa. Jamais eu vou fazer isso, assim. Então eu tenho essa cobrança forte mesmo. Cristine, quando saber que é insegurança ou voz interior? Cristine, comigo eu já vi vários autores falando isso, pessoas que estudam sobre a lei da atração, cocriação, é que você precisa ouvir aquela primeira voz. Sabe quando alguém te fala uma coisa e seu coração aquece, seus olhos brilham, quando você pensa numa ideia e você fala assim,
porra, que da hora. Aquela primeira impressão é a sua intuição. Aquela primeira impressão é a voz, é a sua conexão com seu eu superior, com a sua espiritualidade. O que vem depois, geralmente, está condicionado ao ego, ao medo, à insegurança, ao medo do que os outros vão pensar, a autoestima baixa, né? Porque o ego ele tem um tempo para começar a racionalizar as coisas, o coração não, porque a gente tem tudo aqui já. Os nossos talentos estão aqui impressos. A gente ainda não descobriu todos eles, tem gente que não descobriu nenhum. Então, quando dá aquele link, sabe? Aquela pecinha do Lego encaixou, dá aquele brilho na hora. Não tem racionalização. Não precisa de nem 5 segundos. Na hora, você já sente até o corpo assim vibrar. Aquilo é a resposta. Da mesma forma, o contrário. Quando você pensa em uma coisa assim, vou fazer. Depois você já fala assim. Já vem aquele primeiro questionamento. Meu, isso aqui não tá certo. Já é também teu coração falando, não é pra você. Então, tenta prestar atenção naquela primeira reação. Tua, não do outro, tá? Bom, ele continua aqui também, ó, um outro tema que eu sublinhei. Imediatamente, antes de fazer uma escolha consciente, observe seu corpo quando faz a pergunta. Eu acabei de falar. Se eu escolher isso, o que acontecerá? Se o seu corpo enviar uma mensagem de conforto, eu nem lembrava dessa parte, é a escolha certa. Se for uma mensagem de desconforto, a escolha não adequada. Então, repetindo aqui o que eu falei. Aí, ó, às vezes há muito sofrimento envolvido. Ah, tá. Aí tem um ponto interessante. A gente tá falando nas coisas mais... no gerar karma, né? Então, assim, aqui é como que funciona a geração do karma. Como eu falei, toda ação que a gente tem implica uma reação futura. A gente falou como, né, que isso funciona. Eu tô abrindo uma live aqui, vai ter uma reação. Pode ser que dê muito bom. Tem uma menina aqui, a Luana, que acabou de entrar, falou que gostou. Talvez ela entre aqui numa próxima live, vou ter mais uma pessoa me acompanhando, que legal, né? Talvez eu fale alguma coisa aqui que ressoa no coração dela e faça ela fazer alguma coisa diferente, que ajude ela. E, nossa, vai ser muito legal, ó, o retorno legal. E aí, talvez entre aqui uma pessoa, aí talvez eu abra aqui a live e comece a falar de algum ponto, uma sombra minha, coloque para não falar sobre a sombra, coloque para fora a sombra e comece a falar uma coisa muito horrível, né? Então eu começo a agir de uma forma preconceituosa, com pessoas que votam no político X. Aí eu começo a falar que tem pessoas que me acompanham há um tempão aqui e votam no político X. Por quê? Porque ela tem lá os motivos dela. E aquilo pode me trazer uma reação bem ruim. Eu posso perder um monte de pessoas que me acompanham, eu posso virar motivo de, né, tema para vídeos de outras pessoas, falando que é espiritualista intolerante. Enfim, pode me trazer consequências ruins. Então, eu assumi esse risco, né? E eu preciso ter a responsabilidade do que eu falo aqui, que vai gerar consequências. Eu preciso tentar minimamente garantir que as consequências não sejam ruins, né? E vocês no dia a dia também. Eu vou sair com amigos aqui. Meu amigo tá me oferecendo aqui um negócio pra eu cheirar aqui. Você tá assumindo consequências e você sabe, né? Não é criança. Até porque quando as coisas acontecem sem a nossa anuência, de uma forma que a gente não tá decidindo consciente, até a inconsciência aqui no livro fala que mesmo quando a gente decide inconscientemente tem consequências. Mas quando a gente não decide, que a gente foi enganado, alguém te dopou, jogou um negócio na sua bebida enquanto você estava dormindo, o que acontecer a partir daí não é culpa sua. Mas você ir num lugar e aceitar bebidas de estranho também é uma ação que você tá tendo por consciência tua, por vontade própria, e a reação pode ser essa, alguém ir lá e colocar um negócio na sua bebida. Você aceitar ir pra casa com estranho só porque rolou uma química bacana, é uma atitude, uma decisão que você toma e você assume as consequências. O que vai vir a partir disso é consequência da decisão que você tomou lá de ir pra casa com estranho. Então, tudo que a gente faz gera uma reação, né? Então, esse ponto a gente falou. Eu também falei sobre como que a gente tenta minimamente gerar reações boas, né? Que é ouvir o coração, não agir com impulso, tentar dar tempo da gente, sabe, não ficar agindo assim, tipo, bateu, levou, uma pessoa fala uma coisa, você já fala outra em seguida. Tenta
E isso é muito difícil para o ser humano. Nós somos muito reativos. Inclusive, eu ouso dizer, e tem muita espiritualista que fala isso, que um dos grandes aprendizados do ser humano é cuidar das emoções. Não dos sentimentos, das emoções. A gente é guiado pelas emoções. Alguém falou que eu sou feia, aquilo já bate fundo, você já explode, fala um monte de bobagem, sabe? Age como a pessoa. Alguém falou que você, sei lá, que. Enfim, qualquer coisa besta aí, às vezes a gente não faz um monte de besteira. Tem um monte de cara completamente desequilibrado, sabe? Não é louco, não. Mas vive no desequilíbrio com umas ideias tortas aí a namorada fala, não quero mais ficar com você. O cara surta, mata, bate. Então, assim, agindo com uma emoção, não tem controle emocional. Depois vem ficar postando vídeo em preto e branco com música do, do Pink Blinders, achando que é o cara frio e calculista. Não, é um loucão que não aguenta ouvir um não, que já sai querendo matar meio mundo, entendeu? Então a gente tem que cuidar das emoções. Então, ter consciência e uma inteligência emocional. Quando eu falo de controle emocional, não é ser frio, não, gente. É inteligência emocional. É saber lidar com as suas emoções. Não deixar que as emoções te comandem. As emoções, elas são. É um sentimento que você tem, né? Uma coisa que vem, mas você não pode deixar a emoção te comandar. Comandar suas ações, né? Então, beleza, a gente falou de como a gente gera karma. E quando o karma já existe? Por quê? Aí vem aqui a parte espiritualista. Nós não brotamos aqui. E, gente, eu sou espiritualista, para quem não sabe, né? Então, eu acredito. O que é ser espiritualista? Acredita na vida, na pluralidade das vidas, acredita que existe um pós-vida depois que desencarna, acredita que a gente veio de algum lugar, que a gente não brotou aqui. Na primeira, minha mãe me teve, foi ali que fez-se a vida. Foi aí que fez-se a vida da Juliana com esse corpo. Mas o espírito aqui, meu espírito vem de muita. Somos todos macacos velhos, tá? A gente vem de muitas experiências aí. Então, pensa assim, essas leis todas que a gente fala aqui, elas não se resumem a uma vida. É o todo. Aí você fala, pô, aí é injusto, eu vou ficar pagando por coisa que eu não lembro. Você tá vivendo reações de coisas que você decidiu, lembrando ou não, decidiu, não tem essa. É igual quando uma pessoa fica bêbada que fala assim, ah, não, mas eu não lembro, eu tava bêbado. E quem decidiu beber? Quando você decidiu beber? Você assumiu o risco. Ah, mas depois eu já não lembro. Então, se eu não lembro, eu não fiz. Não tem esse papo assim, se eu não lembro, eu não fiz. É papinho, né, gente? De quem não quer assumir a responsabilidade. Então, assim, você não lembra, mas quem decidiu foi você. Se não foi nessa vida, foi em uma vida, mas foi você. Decidiu. Igual quando a gente faz coisas lá. Eu também trabalho muito com a projeção astral, né? A gente faz projeção astral, ou seja, abre consciência quando tá fora do corpo. E tem hora que a gente não abre consciência. Na maioria das vezes você sai do corpo quando dorme e não abre consciência. Você faz coisas ali no plano astral. Aí você fala, pô, mas eu tava. Não lembro do que eu fiz. Como é que eu vou pagar coisas que eu não lembro? Mas quando você tava lá, você tava sabendo do que você tava fazendo. Você escolheu. Você escolheu. Não foi ninguém que ficou assim com a tua mão. Escolha esse, não esse. Não, você escolheu. Só que quando você acordou, você não lembra. Vocês entendem a diferença? Que quando a gente entende esse detalhe, muda tudo. A gente fica, entendi, fica quietinho. Porque assim, no momento que você teve a opção de escolher ou não, era você ali. Agora, se depois você esqueceu do que você escolheu, aí não faz diferença. Mas na hora de escolher, foi você que escolheu. Foi você que tomou a decisão. É igualzinho quando a gente fala de vidas passadas. Em outras vidas, você não lembra hoje do que você fez. Mas quando você estava vivendo lá, você estava consciente. Quando você estava vivendo aquela vida, quando você estava tomando suas decisões, quando você estava matando teu marido envenenado, você estava consciente. Agora, se você não lembra depois de 200 anos, aí não faz diferença mesmo. E aí, por isso que a gente fala assim, tem que viver no medo. Não tem que viver no medo, mas tenha consciência de que tudo tem teu preço. Tudo vai ter uma reação. Não existe almoço grátis nunca, tá? A mesma coisa, o bem que você faz nunca fica esquecido. Só que aí tem um ponto. Como a gente tá falando que o espírito é imortal e tem muitas experiências, não existe essa divisão de, tipo assim, não, Zera aqui, não, essa aqui não é ela, essa aqui é a Juliana. Na outra vida ela foi o João, agora ela Juliana, então tudo que o João fez não tem nada a ver. Tem sim.
Eu troquei de roupa, eu continuo com o mesmo espírito que animava o corpo do João, é o espírito que anima o corpo da Juliana, tá? E esse espírito que decidiu as coisas. Quando a Juliana desencarnar, e talvez eu volte aqui como a Letícia, eu vou ter consequências ainda de coisas que eu tô vivendo aqui hoje. Então a gente não tem mais como mudar o passado, a gente vai viver a reação do passado. Agora o futuro a gente pode. É viver no medo? Não é viver no medo, gente. O que você quer fazer de errado, assim? A gente acha que se ninguém tá vendo, tudo bem? Ai, se eu fizer não sei o que aqui, desde que ninguém me veja, desde que ninguém descubra, tá tudo certo. Não tá, gente, tá? Existe essa consciência cósmica que vê tudo, que sabe de tudo. É uma lei natural, não tem como fugir. Então plante uma vida boa, plante coisas boas. Aí aqui vem a parte que eu ia ler, né? Às vezes há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagamento. Não existe algo que você fez que fica sem pagamento. Ah, mas aí ó, tem gente ruim, tem um colega aqui que ele sempre entra. Eu acho que ele não tá aqui agora. É o Éder. Ele sempre fala assim, mas que eu vai viver no medo. Não, ele fala assim, ó, tem muita gente ruim que só se dá bem, que não sei o quê. A pessoa pode fugir muito, gente, do karma dela, mas não vai. Ela pode fugir muito enquanto ela tiver regalias nessa vida, como eu falei. Tem gente que nasce em berço de ouro. A gente vive numa era e num planeta onde poder, influência, dinheiro resolve muitas coisas. Mas uma hora a conta chega. E pode ser que não chegue nessa vida. A pessoa consegue enrolar, enrolar, enrolar. Desencarna. Quando encarna de novo, ela já não tem mais esse controle. Ela não sabe em que família que ela vai nascer. Ela não sabe as condições financeiras que ela vai ter. E ali, quando der match, vai pegar, né? E eu sei que isso é uma parte bem polêmica, que as pessoas não, isso não sei o que, tem que, de novo, eu vou repetir, essa é uma visão espiritualista. Eu acredito nisso também, mas nessa live em específico eu tô falando desse livro e trazendo as ideias deste livro. Esse cara também é espiritualista, ele acredita muito nas religiões, nas crenças hinduístas, e os hinduístas também são espiritualistas, né? Então é isso, assim, você vai ser pego de alguma forma pelo esse karma, tá? E pode ter muito sofrimento envolvido. Aí tem gente que acredita no pagamento do karma com juros. Então essa galera aí que fica fugindo, 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 é como se tivesse juros. Na hora de vir, vai vir fudido, assim, sabe? Quando o negócio pegar mesmo ele. Pode demorar muito, mas vai pegar, uma hora pega. Então ele fala, né, que essa é a primeira coisa, né? Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia para, entendeu? É muito louco isso. Aí tem gente que fala que essa é a roda da samsara, né? Que a gente reencarna porque a gente tá sempre fazendo coisas, então tá sempre tendo coisas para resgatar. E aí parece que isso não vai acabar nunca. É complicado mesmo, né? E demora impossível. Basta a gente começar agora a plantar boas sementes. E aí ele fala aqui, ó, a segunda coisa que você pode fazer, então a primeira coisa é pagar o karma com dor mesmo, pagar ali sem massagem, sem lubrificante, vai na tora. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência agradável. Agradável é uma palavra forte, né? Mas é o que ele falou aqui. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar, quando está pagando um débito, o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Qual a mensagem que o universo está me transmitindo? Como eu posso tornar útil essa experiência para meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente. Isso é bem interessante, ó. Ao fazer isso, então, quando você para pra prestar atenção, tá, o que isso tá me mostrando? O que eu tô aprendendo? Por que eu tô passando por isso, né? Por que isso e não aquilo? Aí ele fala, quando você faz isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma, que é o seu propósito de vida, e do qual falaremos na sétima lei espiritual. Eu adoro esse tema de Dharma, inclusive eu fiz um vídeo recente falando sobre isso. Então você ata esse propósito do karma ao seu Dharma.
Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão. É aquilo, né? A reclamação nunca vai ajudar. Como que eu ia falar a palavra? Não é insatisfação, mas a indignação. A indignação com a sua atual vida também não vai ajudar em nada. E isso nem precisa ser espiritualista. Você ser indignado não ajuda em nada. Você ser inconformado você pode até transmutar essa energia impulsionador para mudar a tua realidade. É uma boa. Tem muita gente que é muito indignado com a situação do planeta, onde tem pessoas passando fome, morrendo por conta de falta de comida, que isso é uma coisa absurda. Viver num planeta com tanta riqueza e tem pessoas morrendo com falta de comida, né, morrendo com desnutrição, falta de comida, porque não tem água limpa para tomar. E a pessoa se indigna tanto e ela usa essa indignação para fazer trabalhos sociais, para fazer trabalhos de conscientização, enfim, ela usa aquilo que ela sabe fazer em prol desse ponto. Então, aquela energia da indignação foi impulsionador. É positivo, não existe nenhum sentimento ruim, desde que a gente saiba trabalhar com ele, né? Como esse exemplo que eu tô dando. Agora, você simplesmente ser um reclamão, ficar invejando o outro, ficar invejando aquele que apronta todas e só se dá bem, enquanto você, bonzinho, só se lasca, não vai fazer o que o mal, né, entre aspas, o maldoso que se dá bem cair, né? Então, a sua indignação não vai fazer nada de ruim para aquela pessoa e muito menos vai fazer você estar lá no lugar dele. Então, assim, não adianta ficar nesse ponto de menininho mimado. Ah, mas ele tem uma coisa melhor que a minha. Mas eu merecia mais. Isso não é papo de espiritualista, gente. Eu super respeito quem não é espiritualista. Mas não dá pra falar diferente. Se você se diz ser espiritualista, não dá pra ficar nessa de... Ah, ele tem mais e eu tenho menos. Não é justo. Queria também poder aprontar todas e ter dinheiro. E ter mulheres bonitas e ter poder. Menininho mimado, é o Kiko, né? É, então a gente precisa ter essa consciência, né, de que não adianta não perder tempo com esse mimimi, com essa reclamação sem sentido. Você não tem que aceitar tudo que acontece, mas use isso de um jeito positivo, como é o que ele falou aqui. É o quê? Por que eu tô indignada com isso? O que eu posso fazer com isso? Transmute isso em propósito. É, eu tenho, como eu falei, eu tenho conhecimento de questões que eu vim resolver, que eu acarretei aí de é, experiências onde eu estava muito inconsciente, fazendo um monte de coisas inconsciente, nessa cabeça de que pode tudo, e que quem não vê, se eu, né, se eu não lembro, não fui eu, né? Se eu não lembro, eu não fiz. E aí, como que você faz? Tá, que saco, né? Olha onde eu fui me meter, né? Assim, em português, claro. O que que eu vim falar? Onde eu vim amarrar meu jegue, né? Ah, beleza, respirar fundo e falar, beleza, o que que eu tenho que fazer então com isso, né? Tá, eu preciso aprender a ser humilde, eu preciso aprender a ter limites, eu preciso entender que a vida não está no meu controle, que eu preciso soltar o controle, que eu preciso ver que eu não sou a deusa do Olimpo, que eu que vou decidir o destino das coisas, que tem um monte de pessoas envolvidas nisso, que tem situações que vão acontecer com a minha anuência ou não. E ali eu vou entendendo, beleza, então solta o controle, vai fazendo as coisas conforme você sente mais propósito, mais alinhada, seja mais flexível, aceite as coisas da vida, entende? E aí você vai aprendendo com isso, e você vai ressignificando, e você compartilha suas experiências com algumas pessoas, pessoas que estão querendo fazer as mesmas coisas que você, e ouvindo a tua experiência, a consequência, já repensa. Então a gente ir ressignificando, né? Tem gente que fez coisas, perdeu tudo, perdeu família, perdeu casa, tá cheio de homem, né? Que apronta todas com a esposa, perde tudo e aprende. É isso, assim, sabe? A gente ressignificar, porque como eu falei, você vai viver a consequência dos seus atos. Tem atos, e a gente já tá vivendo, assim, ó, tudo que a gente tá fazendo é um para, como o autor falou aqui, né? Então, a gente tá vivendo muito para e a gente já tá plantando o de, sabe?
Então amanhã a gente pode viver consequências de coisas que a gente tá fazendo aqui hoje. Mas a gente hoje tá vivendo consequências do ontem. Então, assim, aquela coisa, não faça mais dívidas. Foca em zerar teus débitos, não fica empurrando pra ficar juntando juros, sabe? Quando a gente tem dívida e a gente ignora, fica, ai não, depois eu pago. E fica fazendo mais dívida e fica arranjando formas de conseguir mais crédito pra fazer mais dívida. Você só se enrola. Chega uma hora, gente, que você tá toda ferrada, né? E espiritualmente falando é um pouco isso, assim, chega uma hora que não tem mais saída pra você. Você vai encarnar de um jeito que você tá tão carregado de karma, que você vai encarnar de um jeito muito difícil, né? Ou você pode encarnar, ok, vai chegar uma hora que todos aqueles seus credores, todas as situações kármicas vão vir de uma vez, porque pode ter muita coisa complicada ali. Então, a gente não precisa viver no medo, mas tenta plantar coisas que vão te trazer retornos positivos, não só para você, como o Deepak Chopra falou. Ate suas ações com seus dharmas. O que é o dharma? É o seu propósito de vida. Propósito de vida sempre está muito ligado com o todo. Então você se beneficia automaticamente porque você está fazendo parte, você está cumprindo a sua função nessa grande engrenagem cósmica. Então, assim, vamos pensar que o cosmos é uma grande máquina e cada um é uma pecinha dessa máquina, e essa pecinha, cada pecinha tem sua função. Quando a gente entende nossa função, a gente está beneficiando o todo, inclusive a gente, entende? Então, assim, beleza, eu entendi que eu preciso focar aqui em X coisa, não sei, me fugiu aqui os exemplos. É, não foca na reclamação. Tenta fazer da melhor forma. Ah, lembrei um exemplo bom que a gente falou recentemente. É uma pessoa que é médium, né? A pessoa tem uma mediunidade e tal. Meu, pessoas médium sofrem muito, geralmente, né? Porque é muito complicado, assim. Se a pessoa conseguir ver assim, beleza, vai, sou médium mesmo, fazer o quê? Eu não queria trabalhar com isso, mas eu não tenho como fugir. Eu vou trabalhar muito, eu vou tentar ajudar as pessoas o máximo que eu conseguir. Reclamar não vai fazer minha dignidade desaparecer. Então, fazer o quê? Vamos lá. E aí, nisso, você tá atando o seu karma ao seu dharma, entendeu? Ficou clara a questão da mediunidade, não ficou? Você veio com mediunidade por conta de karmas. E você usa essa mediunidade para você ajudar o máximo de pessoas possíveis. Você se ajuda, você ajuda a galera. Ou seja, aquilo virou um dharma, né? Virou um crédito. Então você pagou teu karma e ainda teve um lucro, né? Deu um lucro ali no balanço final. Vamos finalizando aqui, aí eu já vejo os comentários, tá? Aí ele dá os exemplos aqui, ó. Aplicação, no final ele sempre fala como a gente aplica essa lei, né? Então, assim, ó, aplicação da lei do karma ou de causa e efeito. Aqui, ó, cegueta aqui, não tá vendo mais nada. Você pode colocar a lei do karma ou de causa e efeito em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Passo 1. Observar as escolhas que vai fazer hoje a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. Ou seja, né, aquilo que a gente falou. Quando a gente toma decisões, a gente tem que estar consciente do que está acarretando, ou pelo menos do que está dentro do nosso campo de visão. Nem tudo a gente vai saber o que vai acarretar, mas aí a gente tem que ouvir o nosso coração. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, bem forte, que aconteceu na internet no ano passado. Até vi aqui esse cara falando um negócio, e aí me lembrou esse caso aqui. Tá, deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Pronto, bloqueei ele. Ano passado, eu, sei lá, fiz um vídeo aleatório, como eu faço sempre, vídeos aqui espiritualistas. E aí veio uma pessoa no meu direct. Eu falo, às vezes, gente, assim, de questões do umbral, que não sei o quê, mas eu não falo nada explícito, né? Que eu não tô louca. Mas aí veio uma pessoa, me mandou um direct assim, ó.
Ju, eu tô passando por uma situação muito complicada, é, é muito constrangedor, mas eu queria a sua opinião. Aí eu falei assim, né? Ah, ok, que pode falar, né? Se eu puder ajudar. Nem sempre eu respondo, a depender do que a pessoa fala. Mas ele falou de boa, só falou assim, ah, eu queria saber sua opinião, né? Eu, tá bom, se eu puder ajudar. Aí ele falou, gente, que ele tinha um costume de... Ele começou a falar de um jeito bem estranho, assim, sabe? Todo velado, assim, mas que dava pra entender o que que era. Eu não vou falar todos, né, porque ele ficou enrolando, 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 e eu não fiquei perguntando, porque eu percebi que era um negócio estranho. Eu tentei cortar o assunto. Ah, você precisa de um psicólogo. Ah, ó, isso não é espiritual, né? Se for espiritual, ok, mas primeiro vai no psicólogo, que isso é bem possível ser psicológico. Aí ele ficou rendendo o assunto. Depois ele falou com todas as letras. Ele ficava na varanda do apartamento dele, sem roupa, fazendo coisas sozinho. E ele gostava que as pessoas vissem ele. Então ele ficava, tipo, ficava na varanda, né? A varanda não tinha a varanda aberta, né? E ele ficava ali fazendo coisas, querendo que as pessoas vissem. E ele já tinha recebido várias coisas, assim, mensagens do condomínio e tal. Ele ignorava, falava que não era ele não. E é isso. E eu sempre cortando, né? Aí uma vez ele falou que ele também ficava saindo de carro na rua e ele ficava parando o carro na rua, tipo, sempre que ele via uma pessoa assim na rua, aí ele falava, não, mas são só pessoas adultas, só não sei o quê, sabe? Quando ele via pessoas adultas assim na rua, ele parava e ficava fazendo, né, colocando as coisas pra fora e fazendo coisas. Gente, sabe quando você sente uma coisa muito ruim assim? Aí eu, mano, esse cara não tá com problema, não tá querendo resolver problema nenhum. Esse cara tá querendo render, sabe, assunto. E aí ele ficava toda hora. Aí eu parei de responder, mas eu não quis bloquear, porque eu também falei assim, ah, às vezes a pessoa tá com. Assim, né? Ele não falou nada comigo. Ele não sugeriu nada, ele não falou absolutamente nada de mim, ele ficou contando isso. E aí eu falei pra ir no psicólogo, ele falou, ah, já fui no psiquiatra, eu já tomei remédio. Eu não senti verdade, mas eu não julguei, né? Fiquei quieta e parei de responder. Ele continuou falando, escrevendo, né? Aí, daqui a pouco, quando eu parei, assim, muitos dias, não respondi mais nada, aí ele colocou assim, ó, eu sabia que você ia me julgar, eu achei que você não ia me julgar, porque você é espiritualista, eu sabia que você ia me julgar, tenho certeza que você tá me julgando internamente. Aí, no primeiro momento, eu pensei assim, ai, né, não tô julgando, coitado, né, ele tem um problema. Depois eu falei assim, o quê? Ah, se fuder, tipo, o cara maluco, vai tomar remédio, sabe? Vai no. É o tipo de coisa, gente, que assim, eu não consigo ainda ter essa elevação. E aí depois eu me senti culpada de ter dado abertura, assim, pra ele falar. Né? Quando eu percebi a primeira coisinha ali que ele falou, ah, eu tenho práticas que não são. Sei lá, ele falou, tipo assim, eu tenho práticas que não são bem aceitas socialmente. Né? Quer falar, né? Eu falei assim, ah, se não tá fazendo mal pra ninguém, né? Cada um que sabe de si, tipo, cortando o assunto, mas eu não deveria nem ter respondido. E ali eu me senti mal, falei, deveria ter ouvido a minha intuição, assim. E isso foi uma consequência de eu ter ouvido, ou assim, de eu ter respondido que seja uma coisa que no meu coração, na primeira mensagem, eu já senti assim, esse cara não tá legal, sabe? Ele não é uma pessoa do bem, não. Não é uma pessoa inocente que tá com um probleminha ali e não sabe como resolver, não. Ele tá talvez procurando uma nova modalidade das perversões dele, né? Então ali, aí quando ele falou, ah, você não sei o que, eu fui lá e bloqueei. Ele fez um fake, pensa que eu não sei, eu sempre sei, gente, quando é fake da pessoa, sempre sei. Fez um fake, demorou uns dias e começou de novo. Ai, eu faço isso, o que você acha de não sei o que? Aí eu já sabia, na primeira mensagem, eu já bloqueei, porque a primeira mensagem que alguém te manda no direct, ela só consegue mandar uma mensagem, você precisa aceitar, né, pra ela conseguir mandar outras. Ali eu já vi que era ele, bloqueei. Ele fez 3 fakes, eu bloqueei. E se ele fez outro de novo e começou a me seguir, ele parou de comentar. Mas ali é um exemplo de que pequenas coisas que a gente faz têm reação. Ai, você se sentiu super culpada? Não. Mas eu assumi a responsabilidade de ter passado por isso porque eu dei minimamente abertura achando que era uma pessoa com problemas querendo ajuda.
E assim, hoje eu vejo que assim, gente, eu sou uma pessoa espiritualista que compartilho ideias, eu posso dar minha opinião sobre algumas coisas, mas eu não tenho condição nenhuma de ajudar alguém com problemas psicológicos. Eu não tenho, nem mesmo espirituais. A minha ajuda aqui é com o que eu falo, se tocar o coração de alguém e a pessoa conseguir aplicar essas coisas que eu tô falando na vida e ajudá-la, que bom, né? Mérito dela. Mas eu não posso ir lá e falar, ora por mim, eu não posso. Né? Por isso que a gente tem um monte de casa espírita que é muito bem preparada, a gente tem terreiro de umbanda, a gente tem barracão de candomblé, a gente tem templos espirituais, a gente tem igrejas, são locais preparados para receber pessoas que estão com problemas espirituais. Não é na internet, uma pessoa que eu não vi, eu não faço ideia do porquê que ela tá passando por aquilo, eu não sei como que ela vive, eu não sei como que ela é, eu não tô olhando no olho dela. São pessoas que em 100% dos casos nem foto tem. Então, assim, eu não sei quem tá do outro lado, eu jamais vou colocar minha mão em cumbuca. E isso não é ser uma pessoa fria ou ruim, é ser uma pessoa que tem consciência das coisas que tá fazendo. Porque toda ação gera uma reação. E não adianta depois amanhã eu ficar, ai, tadinha de mim, não sei o que. A gente tem que ter essa sagacidade. Ser boa não é ser boba. Ser bom não é ser bobo. Então é nesse ponto que a gente tem que observar as nossas escolhas. Aí, 2, toda vez que você fizer uma escolha, pergunte quais serão as consequências dessa escolha. Ou, essa escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por ela? E aí entra aquele exemplo que eu falei do curso lá, que, pô, é um curso que pode trazer sofrimento para as pessoas que me acompanham há tanto tempo, assim, porque tem muita gente que não tem 10 reais para pagar. Então, não que isso limitaria, mas naquele momento que eu pensei em fazer, eu falei, e ainda eu misturava, eu falava de astrologia e tarô nesse perfil de espiritualidade. Então, assim, eram pessoas que iam confundir isso. Ia pensar que, pô, esse curso de astrologia é primordial para o meu desenvolvimento espiritual, e não é. Astrologia não tem envolvimento espiritual. Tudo tem, né, gente? Assim, quem é espiritualista sabe que tudo tem um equivalente espiritual, mas não é primordial para o seu bem-estar espiritual você saber de astrologia. Então, pensei, eu vou ter um perfil profissional, onde eu falo de astrologia e tarô, onde eu não falo de espiritualidade, eu vou ter o meu perfil de espiritualidade 100% gratuito. Esse perfil nem monetiza mais, para que as pessoas que não têm condições, quem tem condições, vão poder assistir todos os conteúdos na íntegra, sem cobrar nada. E se a pessoa quiser uma coisa particular, individual, aí ela vai lá no meu perfil profissional, que eu atendo com astrologia e tarô, que eu não envolvo espiritualidade naquilo. Aí eu me senti melhor. Aí eu pensei, bom, aí beleza, porque quem não tem grana pode vir aqui e se beneficiar de todos os conteúdos, fazer perguntas. Eu faço caixinha de perguntas, onde a pessoa pode falar coisas pessoais e eu vou responder gratuitamente. Tem as lives onde as pessoas podem perguntar qualquer coisa, que se eu puder ajudar, eu vou ajudar gratuitamente. Então ali eu senti no meu coração que é algo bom para mim e para as pessoas envolvidas. E por último, pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou de desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. Se for de desconforto, parar para ver as consequências daquele ato com a sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas, espontâneas, tanto para você quanto para os que o circundam. Então, aqui uma coisa que a gente não falou é peça orientação, sabe? Se tá muito difícil, respira fundo, medita e fala, preciso de ajuda para decidir isso. E essa ajuda, muitas vezes, a gente tende a pedir para pessoas. Né? Eu mesma tinha um costume de, toda vez que eu estava indecisa, confusa, com qualquer coisa, qualquer decisão, não coisas bobinhas assim, eu faço uma dieta ou eu tomo Monjaro, não é isso. Mas tipo assim, eu mudo de emprego, eu continuo nesse. Eu caso, eu compro uma bicicleta, sabe? Tipo, as escolhas mais difíceis. Eu ia no terreiro de Umbanda e queria que uma entidade me falasse. Eu tinha muito esse costume. E eu nunca tive, né, gente? Eles nunca respondem por nós, assim. Eu já tive umas broncas, eu já recebi umas broncas bem ferradas. Olha, minha querida, a sua escolha é sua, não coloca na minha conta as suas decisões, não coloca na minha conta. E aí ela. é, e eu não entendia isso. Esse ano eu entendi isso, porque eu fui num terreiro novo, terreiro muito bom. Mas, gente, a Umbanda, ela mudou.
a Umbanda mudou, assim, não, as entidades não mudaram, mas a Umbanda mudou, como o espiritismo mudou, como as religiões espiritualistas mudaram. Mudou. Então, assim, a mediunidade tem muito mais animismo do que antigamente. Então, é difícil você achar uma entidade que está completamente ela ali respondendo. Então, eu não me senti bem atendida como era há 10 anos, né? No sentido assim, pô, eu tive uma resposta muito conectada, ela não tinha como a entidade saber que ia acontecer isso comigo, tal. Não é muito difícil você achar, não vou falar que não existe, mas é muito difícil. E aí eu fiquei um pouco decepcionada. Naquela mesma noite eu fui dormir e eu recebi uma mensagem de um espírito, eu não sei quem era, eu não vi, mas claramente assim no meu ouvido ele falava assim, ó, você que tem que tomar essa decisão, não fica terceirizando, porque isso é uma forma de você tirar a responsabilidade de você, das consequências que aquela decisão vai trazer. E tá errado, você tem condições de tomar suas decisões. Tome suas decisões. Você pode pedir orientação? Pode, a orientação foi dada. Mas ninguém vai falar pra você, faça isso, faça aquilo. Precisa saber o que você precisa assumir o risco. E aí, e ouvir seu coração. E aí, quando eu comecei a entender que, tipo assim, ó, muitas das coisas que eu tenho dificuldade de tomar decisão é porque eu envolvi ali a opinião de terceiros, ou então eu fiquei com medo da reação de terceiros, que eu tenho muito dessa. Tipo assim, o que que vão pensar? Aí já tá enviesado. Aí você tenta pagar tudo e começar do zero. Não, peraí. Se ninguém. E tem um exercício legal, tipo, se ninguém. Se eu tivesse num país estrangeiro, onde ninguém me conhecesse, e tudo que eu fizesse nesse lugar, ninguém nunca ia saber da minha vida atual. As pessoas que convivem comigo, que já me conheceram um dia, ninguém ia saber disso. Se eu tivesse nesse cenário, qual é a opção que eu iria escolher? Qual decisão eu tomaria nessa situação? Onde ninguém que eu conheço saberia. Aí as coisas mudam de figura. Né? Então, assim, se ninguém aqui que me assiste pudesse, que me conhece, se ninguém que tá aqui nessa live, né, ou então ninguém que me acompanha aqui na rede social, fosse alguém do meu ciclo, e não teria nenhuma possibilidade das pessoas do meu meio pessoal acessar meu conteúdo. O que que eu falaria? Como que eu conduziria meu conteúdo aqui? Né? Então, isso você pode replicar para tudo, sabe? Então é consciência, gente, é ter consciência, tentar conciliar a emoção com a razão, é, não agir pelo impulso, né? E tentar plantar coisas boas no mundo, né? Como eu falei na live passada desse livro, né, na anterior, que era a lei da doação, pense que tudo que você ser útil no mundo, eu sempre falo isso da gente ser útil no mundo. Você ser uma boa mãe, você ser um bom filho, você ser uma boa namorada, um bom marido, isso é meio que obrigação, né, gente? Se você coloca uma criança no mundo, é sua obrigação ser um bom pai, uma boa mãe. Se você tem uma mãe que te tratou sempre com muito zelo, com carinho, dedicação, é sua obrigação retribuir sendo um bom filho. Você tem amigos e você fala que é amigo daquela pessoa, é obrigação você agir como um amigo. Então, assim, isso não conta. E pro mundo, o que que você está fazendo para o mundo? Não tô fazendo nada porque eu sou muito ocupada. Aí, né? Aí você já tá fazendo algo. Obrigada novamente, né, por todos que ficaram aqui. E a gente vai se falando. Até mais. Beijos.